Paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus. Feliz com Jesus. Glória a Deus. Mais um final de semana chegando. Para a glória de Deus. Estamos aqui de pé, firme e forte com o Senhor Jesus. Porque ai de nós se não fosse Ele, né? Se não fosse a graça, né? Que seria de nós? Que nesta noite o Senhor Jesus possa falar com cada um de nós através da palavra, que a gente possa ouvir de Deus, guardar a palavra no coração e praticar, né? Para que a gente venha ter mais de Deus. Glória a Deus, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um nesta noite, que cada um de vocês venha ser alcançado pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pelo mover de Deus na vida de vocês. Não desista de orar a Deus por aquilo que vocês querem que Ele faça, porque Ele é fiel para cumprir com a palavra dEle. Tudo que vocês orar diante do Senhor com verdade, com fé, o Senhor faz. Se for para a glória dEle, se for para o agrado dEle, Ele há de fazer na tua vida. Não desista do teu milagre, da tua cura. Persevere no Senhor, que quando chegar o tempo certo, Ele vai fazer. Ele vai realizar, né, todos os seus pedidos. Tudo aquilo que você está orando, com fé, da parte dEle. Amém? Glória a Deus. Eu estou com a Bíblia aqui em João 3, onde a palavra de Jesus nesta noite diz assim para mim e para você: todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Oh glórias! Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Glória a Deus, a palavra de Deus é verdade. Quanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, a condenação está. Quem é a luz veio ao mundo, aos homens, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Portanto, todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus. Aqueles, meu irmão, que andam nas trevas, que andam no erro, que não quer saber de Deus, jamais vai querer vir para a luz, para que não seja descoberta, para que não seja revelada os seus pecados, as suas imundícias, seus erros, né? As suas coisas erradas. Esse vai fugir sempre da luz. Porque quando a luz chega, a luz ilumina tudo, mostra tudo. Tudo que está sujo, tudo que está errado, todas as imundícias, a luz é Jesus. Quando Jesus se revela, entra em alguém, as trevas caem por terra. Mas é para aqueles que querem a luz, querem Jesus. Jesus na palavra diz que todos aqueles que crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus veio para o mundo para salvar o povo, aqueles que querem ser salvos, aqueles que querem de Deus, aqueles que querem se arrepender dos seus pecados. Mas Jesus diz também que quem não crê não será salvo, né? Já está condenado. E para você ser salvo, para você não ser condenado, o que é que você tem que fazer?
morrer para o mundo e nascer para Cristo e ser uma nova criatura, para que você venha ter a vida eterna. Jesus, ele veio para o mundo, não foi para que você pereça, mas sim para que você venha ter vida eterna. A partir do momento que você queira Jesus na tua vida, morre para o mundo e nasce para ele, você vai ter vida eterna. Mas enquanto você estiver nas trevas, não quer nada com a luz, não quer nada com Cristo, você vai perecer. Se você não crer nele, infelizmente você vai ser condenado. Esta é a palavra de Deus. Porque nos últimos dias, meus irmãos, Deus está me dando muita palavra para que as pessoas abram os seus olhos, para que as pessoas venham buscar de Deus a verdade através da palavra. Deus quer abrir os olhos de muitas pessoas. Deus quer trazer muitas pessoas para a luz, que não conhecem Ele ainda e vivem em trevas. Estão com os olhos fechados para as coisas de Deus, não querem entender as coisas de Deus, não conhecem as coisas de Deus através da palavra. E estão se enganando porque faz o bem, porque não tem vício, porque abençoa alguém, porque não xinga, porque não fuma, porque não anda em festa, porque ouve louvor, porque fala de Deus e acha que isso é o suficiente. Mas não é. Deus diz que ele veio para dar vida eterna. Deus não quer que você pereça, mas para que você não pereça, você tem que vir para a luz, servir a Cristo, entregar a tua vida para Ele, porque Ele está dizendo nesta noite para você, enquanto você estiver nas trevas, você vai perecer. Mas se você ir para a luz, entregar a tua vida a Jesus, Ele vai te tirar das trevas. A tua vida você vai ter vida eterna com Jesus, vai ter salvação para a tua vida. Muitos estão se enganando com esta bondade, porque se comporta bem. Meus irmãos, eu já ouvi pessoas ímpias falar que é mais crente do que muitos crentes, que faz mais coisas do que muitos servos de Deus, que se comporta melhor do que muitos servos de Deus. Tudo bem, tem ímpio mesmo que se comporta mesmo melhor do que os próprios servos de Deus, que conhece a palavra. Tem ímpio que abençoa mais do que os próprios servos de Deus, os filhos de Deus, porque isso é mandamento de Deus, um dos mandamentos do Senhor. Mas o ímpio, o que não se converteu ainda, ele fica nessa tese, nessa conversa, né? Se deixando se cegar, achando que porque abençoa, porque ajuda o próximo, porque não xinga, porque não bebe, porque não se prostitui, acha que já está aqui, já é um servo de Deus. Não é. Acha que sua salvação já está garantida. Não está. Porque para você ter uma vida eterna, para você não perecer, você tem que ter uma vida com Cristo. Se você não tem, você permanece nas trevas. Aí muitas vezes ele não entende, acha que treva ele está no meio da bagunça, da pancadaria, da prostituição. Mas as trevas é quando você não serve a Deus, que você agrada ao mundo, faz a vontade do mundo, ainda que você não xinga, ainda que você não beba, ainda que você não se prostitui. Mas tu não se converteu ao Senhor, não é a tua bondade que vai te levar para o céu. Não é a tua bondade que vai te salvar. Não é a tua bondade que vai te levar para a luz. Se você não se converter ao Senhor, você permanece em trevas. Porque você não se examina e fala, não, eu não servo a Cristo ainda, eu não entreguei a minha vida a Ele. Como é que eu estou salvo? Então, para mim ser salvo, eu tenho que me converter ao Senhor.
Mas se tu não quer se converter ao Senhor e você acha que está na luz, você não está. É a palavra de Deus que fala nesta noite. O Senhor diz que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus veio ao mundo para salvar aqueles que querem se render a Ele. Deus não quer perder você que ainda não se converteu. Deus quer você, quer ganhar tua alma, quer te salvar. Mas para isso você tem que se arrepender. Você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo, ser uma nova criatura. Ser filho de Deus. Ser servo do Senhor. Um exemplo disso tudo aqui, né? Deus fala quem pratica a verdade, anda na verdade, né? Anda com Ele. Não tem como você andar na luz, praticar a verdade e andar nas trevas. Se você anda na verdade, você anda na luz. Mas quando você anda na verdade é porque você está em Cristo, obedecendo a palavra, seguindo as leis de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Não tem como você estar falando a verdade e andar nas trevas, porque a verdade é Jesus. A palavra, quando Deus fala aqui, a gente tem exemplo de Nicodemos, né? Que Jesus entrou no templo, ele era um doutor da lei. O homem, gente, lia de tudo, entendia de tudo. O homem era 20, eu vou dizer nas minhas palavras, 24 horas dentro do templo, com os papéis, com os papilos, com a Bíblia, não sei, com os papéis lá, com as instruções, lendo o tempo todo sobre a lei, sobre os mandamentos. Ele entendia, ele era um leitor, mas ele não praticava a palavra de Deus, ele ensinava. Ele estava ali no templo ensinando o tempo todo das leis, como fazer, mas ele não andava com Cristo. Faltava algo nele, um íter nele. Pense que ele obedecia a palavra, pense que ele pregava a palavra, a verdade de Deus, dentro do templo. Praticamente, eu vou dizer pelas minhas palavras, vivia 24 horas examinando as escrituras, passando a verdade para as pessoas, mas ele tinha um ítem só que faltava nele. Qual era? Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Ele não tinha feito, meu irmão, essa renúncia para ser uma nova criatura, para ser um servo de Deus, ser um filho de Deus. Se Jesus não chegasse ali, ele não ia saber que para ele ser filho de Deus, ele precisava nascer de novo. Ele precisava morrer para o mundo e nascer para Cristo, ser uma nova criatura. Ali ele ainda era uma velha criatura, ele não era nova. E ele conhecia as leis, ele conhecia os mandamentos, ele pregava, mas ele não vivia a verdade de Deus. Porque uma pessoa que prega, mas não vive a verdade de Deus, ela não sabe. Se eu vivo a verdade de Deus, obedeço a Deus, eu sei que para eu ser filha de Deus, herdeira do trono, eu tive que morrer para o mundo, morrer nas águas, me batizar, ser filha de Deus, para tomar posse da herança de Cristo, para ser salva. Tive que morrer para o mundo, tive que renunciar tudo para seguir a Cristo. Então, Nicodemos, ele teve, quando Jesus foi lá e falou para ele, mas tu não sabe, Nicodemos, tu é o homem da lei. Como, mestre? Como assim? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus olhou para ele, não, você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo, para ser um filho de Deus, uma nova criatura. Foi que ele veio entender. Imagine que um homem na idade dele, que sabia da palavra, pregava a palavra, mas ele não tinha aquele entendimento que ele tinha que morrer para o mundo e nascer para Cristo, para ser o novo filho de Deus. Ali ele achava que ele já pregando, ele já falando, obedecendo ali as escrituras, ele achava que ali para ele já tinha salvação. Imagine para muitos que não pegam a Bíblia para ler, que não entendem da palavra.
e ainda vai até achar ruim quando a gente prega a verdade desta forma, achando que entende da palavra, achando que Deus vai salvar, porque escuta um louvor, porque fala de Deus, porque ora. Não, isso não leva nós à salvação. Se a gente não se converter ao Senhor, não é pela tua bondade, não é o teu jeito de ser, que não faz mal a ninguém, que não xinga ninguém. Eu fico na minha, não faço nada para ninguém. Não vai ser salvo? Não vai, se você não morrer para o mundo e nascer para Cristo. Você tem que aceitar Jesus, se batizar nas águas para você ser uma nova criatura e ter a tua caminhada com Jesus. As pessoas hoje elas estão se cegando, se baseando nessa bondade delas. E muitos não querem aceitar Jesus. Muitos não querem viver a verdade de Jesus. Porque falar, deixa eu aqui, eu não faço mal a ninguém. Eu escuto o meu louvor. Eu oro, todo dia quando eu acordo, eu falo com Deus. Quando eu vou me deitar, eu falo com Deus. Glória a Deus. Continue falando mesmo, continue orando ao Senhor. Continue abençoando as pessoas sim, porque isso não é bondade, isso é mandamento de Deus. Continue sem xingar, sem se prostituir. Mas você falta um itemzinho, que é aceitar Jesus, para que você venha ter a vida eterna com Cristo. Para que você não pereça. Para que você ande na luz, para que você saia das trevas. Este é o mandamento. Glória a Deus, porque nesses últimos dias o Senhor não tem me dado palavras, Ele não tem falado comigo às madrugadas, me falar o que tenho que pregar. Mas Deus, quando eu abro a Bíblia, o que Deus me dá para pregar é sobre arrependimento. O que Deus me dá para pregar é sobre o pecado. É sobre abrir os olhos, se converter a Ele, entender a verdade dEle, como Ele fala. Porque se a gente não entender o que Deus fala na palavra, a gente vai ficar cego a vida toda. Não vai em busca da verdade de Deus, não vai querer ir em busca da sua salvação. Então, nesta noite, o Senhor Jesus está falando para vocês que não conhecem a Ele, que não têm uma intimidade com Ele, para vocês também que têm familiares que não se converteram ao Senhor ainda, esta é a mensagem para aqueles que não têm uma vida com Cristo. Para que a gente, meus irmãos, que conhecemos a palavra de Deus, a verdade do Senhor, que a gente possa pregar para as pessoas que não é batizado, que não tem a Cristo ainda, que vive nas trevas, achando que está na luz, achando que por ser bom, achando que porque ouve louvor, porque ora, já está com a sua vida salva. E não está. E esta verdade a gente tem que pregar, tem que falar para quem não conhece, para que venha abrir os olhos, porque o inimigo ele engana direitinho. Se acha que você está ouvindo louvor, você já é de Deus, você já serve a Deus, não. Você tem que, para você ser um servo de Deus, ser filho de Deus, você que não se converteu ainda, você não é filho de Deus. Você é a velha criatura, você precisa ser uma nova criatura, precisa ser filho de Deus, herdeiro do trono. Mas para isso você tem que andar na verdade do Senhor, praticar a verdade, ser um verdadeiro servo de Deus, um filho do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Olha o exemplo aqui de Nicodemos. Imagine Nicodemos, meu irmão, que lia as escrituras, que sabia da lei, mas ele não entendia. Tanto que ele perguntou a Jesus: Rabi, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar nas entranhas da minha mãe novamente? Como que é possível? Porque na idade dele, talvez ele nem tinha mãe ainda e nem podia mesmo entrar novamente. Saiu, acabou. Eu tenho certeza, eu creio que depois que Jesus falou ali para ele, ele correu imediatamente e foi se batizar para ter a vida, né? Para ser salvo. Para não ter passado a vida toda pregando a palavra de Deus
ensinando as escrituras, mas faltava um iter para ele ser salvo. Se ele realmente pegou a palavra, a direção de Cristo, ele foi salvo. Porque para muitos só falta esse mandamento. Para muitos só falta um pouquinho para entender que a salvação venha dessa forma. Vem dessa forma. Deus, Cristo, minha irmã, meu irmão, que não tem uma vida com Deus ainda. O Senhor não quer que você pereça. O Senhor quer que você tenha uma vida eterna com Ele. O Senhor não quer que você permaneça nas trevas. O Senhor quer que você venha para a luz. O Senhor quer que você vive na verdade dEle, para que você não se engane, para que você não seja enganada. Então conheça a verdade de Cristo. Venha meditar na palavra de Deus. Se você não gosta do que eu estou falando, se quando você me ouvir, me assistir, não gostar da palavra que eu estou falando, porque eu estou falando pela palavra de Deus, o que Cristo está falando aqui através da palavra, eu sou o instrumento dele, né, para levar a palavra e a verdade dele. Mas se você não acreditar no que eu estou falando, abre a Bíblia lá em João 3, que o Senhor vai continuar falando contigo. E vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que é escrita aqui neste canal, que conhece a palavra de Deus, que serve a Deus, que é filho do Deus Altíssimo, é herdeiro e herdeiro do trono de Jesus. Prega para teu familiar que não serve a Deus ainda. Prega a verdade para ele, para ela. Fala que para ele ter salvação, ele precisa se arrepender, renunciar, se converter. Prega a verdade para tua família. Leve a verdade de Cristo para tua casa. Não fique só para você. Ganha as almas que faltam ainda para Jesus. Ajude até o familiar a se converter ao Senhor. Prega para eles a verdade, para eles entender que eu tenho certeza, assim como eu tenho pessoas da minha família que não são pessoas ruins, são pessoas de bom caráter, pessoas que não faz mal a ninguém, pessoas que oram, pessoas que Deus tem abençoado sim, guardado sim, mas que ainda não entregou a vida para Jesus. Assim eu sei que você também tem família seu, que vive nessa mesma situação, mas não se converteu achando que isso que elas são é o bastante para ser salva, e não é. Fale para ela, pregue o evangelho de Cristo para ela, pregue a verdade, tira um pouco do teu tempo, vai visitar tuas parentelas, tua família que ainda não é convertida. Vá lá falar um pouquinho de Deus, da verdade de Cristo através da palavra. Leve a Bíblia para confirmar que é a palavra de Deus que fala, não você. Para que ela não venha achar que é você que está insultando, você que está sendo crente demais. Leve a palavra, pregue a palavra do Senhor como tem que ser pregada. A verdade de Cristo, porque Deus diz aqui que quem anda na verdade, né, não vai falar mentira, porque conhece a verdade é Cristo, a verdade é a palavra. Se você anda na verdade, você anda na luz. Não tem como você falar a verdade e andar em trevas. Então, se você está na verdade com Cristo, vá lá pregar a palavra de Deus para eles, ganhar essas almas para Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra nesta noite te abençoou, te edificou, porque a cada dia que eu sento aqui para falar de Deus para a vida de vocês, eu peço a Deus para que cada um de vocês seja alcançado por Ele, que cada um de vocês que tem buscado pelo milagre de vocês, que Deus possa conceder, que Deus possa resgatar a tua família, que Deus possa operar milagre aí na tua casa, que possa ter salvação aí no meio dos teus. A cada dia que eu chego aqui para pregar a palavra de Deus, eu oro pela vida de cada um de vocês. E eu creio que muitas vidas estão sendo edificadas, abençoadas pela palavra de Deus através desta live. Eu tenho certeza que em breve, algum de vocês aí vai chegar no canal para contar testemunho.
da maravilha que Deus fez na vida de vocês através desta palavra aqui, através da verdade de Deus. É só vocês crer, minha irmã. É só vocês ter fé assim como eu tenho. É só vocês confiar neste Deus assim como eu confio. Não pense que é fácil para mim. Não pense que as coisas de Deus vêm fácil para mim. Que não é. É uma peleja atrás da outra. É um levante atrás do outro. Mas eu estou aqui firme no Senhor Jesus. Que foi para isso que eu vim, né? Servir a Ele de verdade, obedecer a Ele e pregar a palavra dEle com verdade. E eu creio que assim como eu sou alcançada pelo poder de Deus, eu declaro na tua vida também, que você há de ser alcançada por Deus todos os dias da tua vida. Você, a sua casa e a sua família. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe a vida de cada um nesta noite. Fica com Deus.